Amados irmãos, amadas irmãs, que bom podermos sermos comunidade de São José. O nosso respeito, a nossa devoção, a nossa veneração ao Santo dos Santos. E é nesse momento, nesse clima de paz, de equilíbrio, de acolhimento por São José, que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje continuamos o capítulo 17 com o tema Fugir. E o Frei Darley Zanon coloca assim como São José José estivesse narrando, né? Ele diz assim: era tarde, mesmo nervosos e agitados, acabamos caindo no sono. Na noite profunda, Deus se manifestaria novamente em nossa vida. Novo sonho, nova mensagem do Altíssimo, um anjo apareceu e me disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Permaneça lá até que eu lhe diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O Egito não será mais a terra da escravidão, mas da liberdade. Será o refúgio de vocês. Egito? Lugar de liberdade? Conhecia bem aquela terra a partir das escrituras e das narrações da história do nosso povo. Nunca havia cogitado ir para lá. É terra de sofrimento e dor, lugar de tristes memórias. Por outro lado, é uma terra muito rica e fértil. Nos últimos tempos, muitos judeus foram para lá à procura de fortuna. Sempre interpretei como sonho de tolos, ilusão passageira. Mas, se o Senhor nos indicava esse caminho, eu deveria confiar. Consolava-me a ideia de que Deus estaria sempre conosco. Ele nos guiava, por isso não tínhamos por que temer. Era ainda madrugada quando me levantei e despertei Maria. Não havia tempo a perder. Não havia nenhum tempo, na verdade. Maria entendeu logo. Começou a preparar as coisas apressadamente. Maria preocupava-se com os alimentos e as roupas, além de alguns utensílios básicos que seriam necessários para cuidar de Jesus e para responder às surpresas do caminho. Sabia que Jesus não estaria seguro ali. Lembrei-me dos presentes dos magos a Jesus. Sobraram poucas moedas de prata que havíamos trocado com os cambistas em Jerusalém. Entretanto, o ouro que nos restava seria muito útil para as despesas durante a viagem. O incenso serviria para os rituais. A mirra tem uso medicinal. Não sabíamos que doença ou inseto lá encontraríamos. Saímos ainda antes de amanhecer. Juntamos as coisas, carregamos o jumentinho, os mesmos que nos acompanhavam desde a Galileia e que já estavam se tornando especialistas em viagem. Partimos. Era noite, estávamos tomados pelo medo. Na escuridão, a tentação de ver a ausência de Deus. Precisávamos ser fortes e corajosos. Desde que o primeiro sonho soube que enfrentaria muitas dificuldades. A história se repetia. Meu destino seria seguir os passos de José do Egito, de quem recebeu o nome de algumas características. Deus nos acompanharia, assim como acompanhou o nosso patriarca José há séculos. Nosso auxílio serviria para preparar o novo êxodo, tempo de nova liberdade para todo Israel e para toda a humanidade. Como família, levantamos-nos e partimos, independentemente de onde estivemos. Continuaremos a ser família, a ser terra fértil para cultivar valores, gerar sentimentos, fazer crescer a bondade e a generosidade. Local ideal para guardar, revelar e comunicar o amor. Para viver e transmitir o amor de Deus e a Deus. A família é confiada à missão de proteger, por isso me sentia confiante. Estava com medo, mas confiante. Iniciamos nossa viagem antes da aurora, na escuridão, sem ver claramente a presença de Deus. Deveríamos manter os pés no chão, seguir com prudência. Iniciava não uma simples viagem, mas o caminho da libertação, da salvação. Não importa o tamanho do perigo, do desafio, do percurso. Confiávamos naquele que nos enviou, que certamente nos guiaria e acompanharia durante a viagem. Com Deus, seríamos capazes de superar qualquer perigo ou forças do mal, qualquer treva, qualquer noite escura.
Caminhando juntos, unidos, recordei-me do que o sábio Melchior nos havia dito algumas semanas antes. Em uma viagem importa o percurso, não tanto o ponto de chegada ou de partida. A companhia é essencial, é fundamental caminhar juntos, no mesmo ritmo, partilhando as dificuldades. Toda viagem implica riscos e toda peregrinação deve nos transformar, nos enriquecer, senão perde o sentido, não vale a pena ser feita. Amados irmãos, amadas irmãs, esses parágrafos foram lidos, muito importante. Primeiro, nós recordamos que São José construiu uma casa para Maria e ali pouco habitou. Abandonou para o projeto de salvação de Deus, salvar a humanidade. Agora estavam em um local aconchegante e mais uma vez abandonam para ir ao Egito, terra desconhecida, apenas conhecida pelas escrituras, pelas literaturas da época. E terra insegura então, mas o anjo diz a José que é terra de libertação, terra da felicidade. E nesse momento, veja como se comporta a Sagrada Família. José anuncia o que o anjo falou a Maria, ela se põe a serviço, juntando tudo para a viagem, as providências para a viagem. Não é o que vemos nos matrimônios de hoje. Muitas vezes o marido ou a esposa quer fazer uma coisa e começa um conflito. Eu não vou fazer. Então há uma discordância. Na Sagrada Família não era assim. Era em comum para salvar o menino Jesus. Então que nós tenhamos esse discernimento. Né? E outro parágrafo muito importante é esse: abandonar, sair da zona de conforto para seguir o projeto de Deus. Entramos em revessos de vida, entramos em dificuldades, nos lamentamos, nos colocamos a reclamar, a se maldizer. José e Maria nunca fizeram isso. Entendiam que ele era um propósito de Deus na vida deles e caminhavam. Nessas passagens de hoje, José e Maria são salvadores do Salvador. Como é forte essa expressão? Salvadores do Salvador. E é nessa expressão, salvadores do Salvador, que eu quero pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aqui termina mais um dia com simplesmente José. E que ele faça grande maravilha na intercessão na sua vida e na nossa vida e na vida da humanidade.